Boa noite para nós todos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade que nos dá chegar até aqui, para nós escutar as mensagens e tirar proveito das coisas que Ele nos ensina. Mas um dia maravilhoso que Ele dá e a gente tem que agradecer todo dia, toda hora por tudo, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por nós estar na tua casa, reunidos na tua presença. Agradecemos por tudo. Agradecer pela saúde, pela paz, pelo pão de cada dia, pela força, pela luz que tu nos dás. Também peço, Senhor, pela força superior que abre a nossa casa para atender nós encarnados e nossos irmãos desencarnados. Dai, Senhor, sabedoria e força para que nós possamos trabalhar com a nossa mente e saber agradecer a Deus e saber valorizar a quem está ao nosso redor. Somos todos irmãos perante a Ti, Senhor. Pai, dai, Senhor, a força de ajudar esse Brasil, Senhor. Acalme e tranquilize esse povo, Senhor. Ajude-nos, ó Deus. Protege, Senhor. Dá inteligência e sabedoria para esse teu povo. Tantos precisando do pão de cada dia e não tens, lutando e matando e judiando o ser para tirar o pão de cada dia daqueles que precisam. Por isso, Senhor, eu peço misericórdia e compaixão de todos que estão na terra. Sei que nós todos devemos a Ti, mas peço misericórdia e compaixão desse teu povo. Peço também, Senhor, se for da Tua vontade, do merecimento de cada um, visita os hospitais, as casas de repouso, os orfanatos, as penitenciárias, e todos nós que precisamos de Tua ajuda, Pai. Que dê uma palavra de conforto, que alguém possa ir ao encontro das pessoas que estão necessitadas e que possa acordar, Senhor, a mente, valorizar, Senhor, a si próprio e saber compreender quem é nós nessa terra. Ajude, Senhor, quanto mais nós lemos, mais aprendemos a saber a comportar-se, ter disciplina contigo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e dai a força e a luz para aqueles que estão desesperados, Senhor, sem paz, sem união, sem compreensão, sem entendimento, sem sabedoria, sem nada. Pai, eu sei que Tu és misericordioso. Tu és nosso Pai Celestial, nosso médico, a nossa justiça divina. Tu és tudo para nós. Nós nunca estamos satisfeitos que Tu faz por nós, Senhor. Perdão e perdoa, Pai. Perdão e perdoa porque nós não temos a sabedoria que Tu tens. Somos um pecador, mas sempre é bom nós lapidar para conhecer melhor o que nos fala e transmite para nós. Visita cada lar, cada criança que precisa de um pão de cada dia. Não deixe passar necessidade. Sempre tem alguém para levar. Atender a nossas súplicas, nossas preces. Abençoando, Senhor, os nossos vizinhos, nossos amigos, nossas famílias, a todos que desencarnaram, que estão lá aprendendo e se doutrinando, assim como nós aqui na Terra também trabalhamos para aprender. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da força divina, nós te agradecemos por tudo e por todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai, ó Deus, nós todos de todos os males, que assim seja. Amém. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Pode vir, meu filho. Lê. Turvamento mental. A mente é
é a casa grande da alma, onde ela se apoia para muitas realizações concernentes à vida. O turvamento mental inferioriza os centros de força, retarda suas vontades e se antipatiza com os fluidos vigorantes da vida. As ondas que se desprendem pelo sistema virtuoso anelam-se com o magnetismo exudado dos sentimentos em decadência e fazem até mesmo paralisar muitos campos menores de energia, provocando, em muitos casos, enfermidades de difícil diagnóstico. É isso? Isso. Muito obrigado. É uma coisa muito boa. Alguém tem alguma noção do que foi lido aqui? Eu preciso de ti, amiga. Eu? Alguém... Acho que como eu fiz no ano passado, sabe mais ou menos? Mas o que é? Só dizer para que eu Acho que eu vou deixar terminar, né, Michel? era mais sensato. Tá, querida, que o dia começou. Era mais sensato. Desculpa. Mas não, a gente vai embora. Desculpa. Gente, ao vivo é isso aí. Estamos ao vivo. Tá? Eu tenho que fazer antes. Ótimo, perfeito. O que foi lido aqui? É isso que falta para nós. É aquela mente espiritualizada de discernir. Discernimento. E se vocês verem aqui, isso aqui, ó, eu vou desenrolar, mas ele é bem fácil, porque está em palavras um pouco enigmáticas, palavras difíceis A pessoa não entende. do cotidiano. Aquilo que tu pensa, tu vai atrair para ti. Simples assim. Se o teu pensamento o dia inteiro é coisa que não presta, quem é que vai andar contigo? É o Arcanjo Miguel. Só se é o Arcanjo Miguel né? Mas o Arcanjo Miguel que a gente conhece, aquele mensageiro de Cristo, não vai andar conosco. Se a gente ficar o tempo inteiro maquinando coisa que não presta, estou traduzindo em ações, o que é isso que foi lido ali. De tão simples parece ser tão difícil. Mas não é. Tudo é a nossa mente, subconsciente. Por que subconsciente, gente? O nosso missionário, ainda não escrevi isso. O nosso missionário, Freud, ele foi um missionário da mente, né? Um missionário da mente carnal. Ele dividiu em 3 compartimentos a nossa mente carnal. O id, o ego, ou consciente, inconsciente e o subconsciente. As informações aqui dentro são informações que estão veladas. Velada. Para ter acesso é outra história. O subconsciente aqui é o que a gente vê, né? O que a gente está vivendo aqui, um momento. Que ela é uma realidade palpável, mas não é uma realidade tangível. Porque o mundo espiritual também é uma realidade tangível e palpável, mas a gente não vê. E aqui, consciente. Se chama consciente. Esse se sobrepõe a esse por causa da matéria. Por causa do véu da matéria. Daqui tem que extravasar para cá. Para se sobrepor a essa ilusão da matéria. Eis o mistério Da fé. Vocês estão entendendo? Deu para dar uma... É isso que a gente não consegue muitas vezes. Eu sonho com isso, eu sonho com... Os sonhos geralmente não são a realidade propriamente dita do mundo espiritual. Porque a mente carnal vai interpretar nas formas do nosso mundo que a gente está. É isso aqui.
É o inconsciente. É o inconsciente. O consciente, quer dizer. Qual é o consciente que eu estou aqui? Eu vivo com um bicho, eu vivo com um ser humano. Então o mundo espiritual vai nos revelar nas formas que nós estamos na atualidade. Sou eu com traição? Cobra. Não é verdade? Eu tenho que desenrolar para vocês entenderem. Sou eu com cobra é o quê? Traição, não é? No mundo espiritual. Não é verdade? O que mais? Sou eu que perder um dente, né? É morte de alguém e assim por diante. Então o mundo espiritual vai nos extravasando. Por quê? Porque o espiritual mesmo, em 90% dos casos humanos, está... Aí quando desencarna, se sobressai sobre tudo, claro, não tem mais uso da matéria, né? Aí se dá com aquele choque de realidade, né? Fica meio, por isso que fica perturbado, assim, desencarna, quem não tem conhecimento do negócio. Por quê? Por causa disso que tu acabou de ler aqui. A mente é a casa grande, é isso aqui que ele leu, né? A mente é a casa grande da alma, onde ela se apoia em muitas realizações concernentes à mente, onde ela se apoia para muitas... O turvamento mental inferioriza os centros de força. Turvamento mental. Turvamento mental. Essas passagens aqui. Na nossa... Mas a garganta da nossa mente. Ó. Vem tudo. Aí quem é que tira partido disso aqui? Os espíritos que estão imperfeitos, né? No mundo espiritual, para ter desavença, para nos deixar cegos. Porque qual é o objetivo do ser humano ficar cego? Mesmo que seja bilionário, mesmo que seja cheio de fama, é perder o tempo da encarnação. Só isso. Tu perde um tempo da encarnação, é tempo perdido. Perdeu, tu não aprendeu nada. Tu perdeu. Vai voltar de novo daí. É assim, aí fica nessa cerimônia, né? Que não tem fim. Realmente, tá, gente? Pergunta do Livro dos Espíritos. Quanto tempo pode um espírito imperfeito ficar nessa condição? Pode ficar indefinidamente. Indefinidamente é um tempo indefinido, não se sabe. Indefinido. Se eu não quiser desabrochar isso para fora, turvamento. Então, esse é o trabalho do Espiritismo com Jesus. Lembrem-se disso. É tirar nós dessa alucinação material ou dessa ilusão material. Esse é o trabalho do Espiritismo. Tirar nós dessa ilusão material. Eu vou repetir de novo para você que está em casa. O objetivo do Espiritismo com Jesus é nos tirar dessa ilusão material. O objetivo do Evangelho é esse. Estamos na época de Natal aqui no Brasil, né? Porque isso vai para o YouTube. Hoje, dia 13 de dezembro de 2025. Estamos à véspera desse evento no Brasil, que é o nascimento de Jesus, é a época que se comemora aqui, tal. É uma época que a gente fala sobre o nascimento desse ser. Só que a maioria das pessoas tem ilusão com respeito a esse ser espiritual. Quem é esse ser? Daniel, profeta, para vocês terem uma ideia, no livro de Daniel, na Bíblia, que não foi o Espiritismo que escreveu, né? Não foi Allan Kardec, não foi nenhum médium, numa visão espiritual, nesse extravasamento aqui, ó, nesse extravasamento, ele teve uma visão onde Jesus Cristo chega perante Deus para saber de certos acontecimentos da humanidade. Ah, foi o Espiritismo? Não, gente. Os fenômenos mediúnicos, né? Fenômenos de
está impregnado na Bíblia. Basta a gente sair dessa ilusão material. Ilusão. Isso é muito a fundo. Vamos ficar por aqui para vocês não perderem mão na cabeça, né? Então ele descreveu assim, ó. No livro de Daniel, profeta, capítulo 7, versículos do 9, eu vou ler para nós. Continuei olhando, olha a visão que ele teve. É visão, ele estava dormindo. Ele teve. Né? Continuei olhando até que foram colocados tronos e o antigo de dias se sentou. Sua roupa era branca como a neve, seus cabelos eram brancos como lancura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo corria, saindo dele 1000 vezes 1000 o serviam e 10.000 vezes 10.000. Então vocês imaginam a quantidade de gente. O tribunal entrou em sessão e abriram-se livros. Isso aqui é de um enriquecimento, assim, que vocês não têm noção. O mundo espiritual tem livro? Vocês acham que é um ser que grava tudo na... Cada um de nós aqui, nós temos a nossa ficha corrida desde quando a gente era princípio inteligente. Todos nós temos os nossos arquivinhos lá. Todos nós. E abriram-se rolos, livros. Então, continuei olhando. Continuei olhando, alguém parecido com o Filho de Homem vir nas nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao antigo de dias e foi conduzido à sua presença. Aqui vem falando de Jesus Cristo, nosso Senhor, foi conduzido. Visão espiritual, gente. Quer dizer para nós que toda autoridade pertence a Deus. Até o Cristo está sobre essa autoridade. E nós queremos ser totalmente livres para fazer o que bem entende da vida. Né? E foi-lhe dado domínio, honra e um reino. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino. Olha o ser que a gente diz tadinho na manjedoura. E foi-lhe dado domínio. Olha aqui, ó. Honra para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Você comemora desse ser aqui, ó. Se você é cristão, né? E a gente tem que ser cristão para entender que um ser dessa magnitude, onde Deus entrega para ele um reino, né? Povos, nações e línguas para governar. Governar no meio, geralmente, de pessoas ou de seres espirituais que a maioria não aceita ser governado por ele. Como pode isso, Michel? Pode, é que nós estamos vendo aí. Vocês estão vendo como nós somos um problema? Não é o Deus, não é Jesus, nosso Senhor, não é as espiritualidades superior. É entender isso. Como pode ser? Olha o amor e cuida de cada um. De cada um. Bota aqui, tira. Aquilo que vai prejudicar demais, tira. Mas daí tema e vai. Aí arromba as portas daquilo, se mata. Vocês estão entendendo como é que funciona? Simples assim. Porque o objetivo de Cristo não é nos condenar. Nunca foi nos condenar a nada. Mas nós somos refém das nossas escolhas mental. Das nossas imperfeições, nossas escolhas mental. Eu quero fazer aquilo que é certo, custe o que custar. Mas quando você bota isso no coração, de ser um espírito legal, uma pessoa de Cristo, nesse mundo você vai ter uma enxurrada de espíritos atrasados que vão querer te puxar. Por isso que a palavra perseverança entra em jogo. Que a gente tem que ser perseverante.
Porque eu ser perseverante no tal do céu que todo mundo fala é a coisa mais fácil do mundo, rodeado de espírito já superior. Agora eu quero ser perseverante, honesto, sincero. Jesus não quer perfeição. Ele sabe que nesse mundo aqui a gente não vai conseguir ser perfeito. Mas ele quer integridade, lealdade, perseverança e obediência. Se eu abracei esse Cristo, no entanto, o livro dos Espíritos vai nos dizer assim. Vocês estão vendo que é Natal ou não? E a gente pensa que Natal é panetone e Começa, né? né? A gente pensa que Natal é isso aí, olha só. Ah, mas esse cara... Não, olha. Só se você, com você mesmo, você é um contrassenso. É um contrassenso. No livro dos Espíritos, isso é tão certo, que Allan Kardec fez a pergunta assim, 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Veio de Jesus. Veio de Jesus. Pronto. Acabou-se. Veio de Jesus. E nós estamos nessa, todos juntos, nós estamos nessa obra de edificação da cidade de Jerusalém dentro de nós. Uma cidade fortificada. Quando o Evangelho vai nos falar assim, construa a vossa casa em cima da rocha, não está falando de rocha literal. É aquela casa onde a gente ama, independente de qualquer coisa, perdoa, independente de qualquer coisa, tolera, independente de qualquer coisa. Olha quanta coisa a gente tem que construir, fazer a nossa cidade ainda. Quanta coisa. Não é? Vocês estão vendo o que é Natal e espiritismo puro? É isso. Não é eu querer te moldar como eu quero. É você abraçar a doutrina, se quiser, e fazer simples assim. De tão simples é tão difícil. É no meu dia a dia não me comportar como o mundo. Todo mundo faz assim. O problema é de todo mundo. Só que Cristo não está com a massa. A massa não anda com o Cristo. Numa multidão que tinha lá em Jerusalém com ele, 12 andavam com ele. 12 andavam com ele, literalmente. O resto até era pedir comida. Ele transformava pão, essas coisas, né? Pedra em pão e peixe em comida. E doente, né? Sim, Para se curar. bem lembrado. Então nós temos que ter esse consenso. Eu até me emociono por dentro, literalmente, de ter essa honra de estar ajudando os encarnados a entender essa grandiosidade que muitos não entendem, nem médio, nada, a maioria não entende isso. A grandiosidade que é tu ser porta-voz de um ser desse, de um adulto. Tem acesso a Deus. Neste mundo nosso aqui, o único que tem acesso a Deus é Ele. Pede, Senhor, as espiritualidades superiores levam os ministros têm acesso ao Cristo. Ou vocês acham que é assim, eu vou direto lá? Não funciona assim, é tudo hierarquia, tá, gente? Não funciona. Quem daqui consegue chegar e acessar o nosso governador do estado agora assim, vou lá com a minha bicicleta, vou lá. Falar com o governador. Então, por que Cristo tem que ser pior ainda? Por isso é que a gente tem que se purificar das nossas impurezas. Nós somos bastante impuros, tá, gente? Impureza. O antigo Israel oferecia bode, né? Cabra, não está lá? Uma rolinha, mas já era apontando para o sacrifício resgatador de Cristo. É essa parte que o pessoal não entendeu, mas nos resgatar de quê? Se desde a época que ele veio para cá, se sacrificou por nós e disse, Pai, está feito, nós continuamos a morrer
ia sofrer a mesma coisa. É isso que não entende. Ah, ele já morreu por mim. Então eu vou fazer da minha vida o que eu quiser. Se ele já morreu por mim. Mas não é assim. Não, gente, é profundo isso. Natal é profundo. Por isso é que as pessoas estão cegas espiritualmente. Por essa falta dessa baliza espiritual. É isso. Ele me resgatou tudo de quê? Ele me resgatou de quê? Não vai demorar muito, eu vou morrer. Nós vamos desencarnar, vamos morrer. Do que ele está aí uma pergunta lançada. Resgatando do nosso pecado. Mas desde quando o mundo é mundo, existe pecado, erro na terra. Não resgatou de quê? Ele, os apóstolos morreram, Paulo morreu, e assim continuam. Todos continuam morrendo. É isso. Na verdade, o pecado é não entender isso. É a gente agir cega. E ele veio nos dar o norte de como fazer. Aonde que o Espiritismo entra nisso tudo? Nos dizer que as 3 leis que embasam isso. Qual é a primeira lei? Vamos raciocinar. Reencarnação. Primeira lei, lei universal. Isso aqui não é Espiritismo. Isso aqui é lei universal. É reencarnar. Reencarnar. Jesus, nesse mundo, ele não reencarnou. Ele encarnou. Reencarnar é o nosso caso várias vezes. Reencarnar. Isso é uma lei universal. Ele não tem reencarne. Reencarnar. Qual é a outra? Pluralidade dos mundos habitados. Habitados. Não foi Jesus que falou: na casa de meu pai há muitas moradas? Foi o Espiritismo que falou isso? Não? Traduzindo, pluralidade dos mundos habitados. Há várias moradas na casa de meu pai. O fato de nós não compreendermos o que ele falou, naquela época, a ciência astronáutica, a astronomia veio nos revelar a imensidão de mundos que existe por aí afora, rodando a conta do ator. E aí, como é que fica isso aqui? São leis universais. Só na nossa galáxia, chamada Via Láctea, existem trilhões. Foi ele que falou: há muitas moradas na casa de meu pai. Esse ser que a gente vai comemorar agora, dia 25. E aí? A gente quer se aprofundar e entender o básico do básico? A estrelinha de Belém. Né? A estrela se move para lá e para cá? Não. Ela acompanha nós? As estrelas não. Não acompanha. Mas dizem os astrólogos que a estrela acompanhava eles. Sabe aquela estrela de Rogolês da natureza? Que estrela que era essa? São coisas que estão no Evangelho. Então vocês têm que... É isso, gente, não é que vocês têm. É isso que a gente vai estudando o Evangelho e vendo aqui, ó. Olha que ser maravilhoso que veio à Terra. Né? Deixou os arcanos do infinito, as suas moradas celestes de seres perfeitos, que não tem loucura nenhuma nossa para ser morto por seres que se dizem inteligentes e superiores. Foi ou não foi? É isso. A gente consegue entender isso? Tão certo é que mais na frente Daniel também vai falar assim. Mais uma vez sobre Cristo nosso Senhor.
Olha aqui, ó. No capítulo 9, eu estou falando sobre isso porque nós estamos à véspera de comemorar, né, o nascimento desse ser na Terra. E no Brasil é nessa data, né? Eu não sei se é pelo mundo inteiro, me perdoa a minha ignorância. Não sei se é pelo mundo inteiro. Né? O anjo vai dizer assim para ele, o mensageiro. O que nos importa é o capítulo 9, o versículo 26. Depois de 62 semanas, o Messias será eliminado. Isso aqui com 500 anos de antecedência, falando da vinda dele. 500 anos de antecedência. O Messias. Eis a tradução do nome dele. Jesus. Messias. Meviá, se diz em hebraico. O anjo já disse para ele, depois de 70, 60, não vou entrar em detalhes para você, mas é uma linha de tempo. O Messias será eliminado sem ter nada para si. Como é que Daniel sabia disso? Reuniões espirituais que são feitas quando tem assuntos importantes para determinar as rotas da humanidade. Existem reuniões desses seres espirituais. E quando médiuns, profetas, dá um nome que Deus não quiser dar, que tem missões especiais na Terra para revelar essas coisas para a humanidade, como foi o caso de Daniel na época, é chamado a participar. Ou um mensageiro traz a informação. Está na Bíblia, não foi o Espiritismo que escreveu isso. Vocês estão vendo a importância de Jesus Cristo na vida de cada um de nós? Ele é o nosso patrono e salvador. Mas salvador de quê? Nós vamos morrer, a mesma coisa. Salvador de quê? De quê? Vocês sabiam, antes de eu conhecer, deixa eu fazer um adendo. Antes de eu conhecer a doutrina do Espiritismo, gente, eu me fazia essa pergunta. Mas me salvar de quê? Se eu vou morrer a mesma coisa. Eu, antes de conhecer. Não é verdade? É uma pessoa que raciocina direito, vai entrar macho. Vovó morreu. Vovô morreu. Os nossos antepassados todos morreram. Mas salvar de quê? Vocês estão entendendo? É isso que a humanidade não entendeu ainda. Nos salvar de quê? Semana que vem, como é o encerramento do centro, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessas informações para nós fechar aí. Como precede o Natal, não se esqueçam dessa semana, que vai ser uma continuação disso aqui. Aí nós vamos lá para os evangelhos. Moisés falou sobre Jesus Cristo com 2.500 anos de antecedência. Está lá no livro de Deuteronômio. E se levantará um profeta no meio de vocês, superiosíssimo a mim. Está na Bíblia. Como é que Moisés sabia disso? Inspiração do mundo superior, gente. Não é isso que o Espiritismo nos informa? Que existe esse. E a terceira lei, a comunicação com o mundo espiritual. Comunicação daqui para lá para cá. Comunicação. Não nos deixou ao léu. O mundo espiritual nunca nos deixa Deus dará. Ninguém é o Deus dará. Nós é que não entendemos essas leis. Vocês estão entendendo ou não? Agora, se eu não entendo de leis divinas e estou encarnado, qual será que vai ser o meu comportamento na Terra? Entenderam a minha pergunta? Você que está em casa. Se eu não entendo de leis divinas, eu estou encarnado, sou um espírito errante. Qual que vai ser a probabilidade disso dar em tragédia? Enorme, não é? Entendam isso. Aí por isso que nós temos. A Bíblia não nos fala diretamente dessas leis aqui, mas está incrustado aqui.
Que Moisés não recebeu a comunicação do mundo espiritual na sarça ardente? Não recebeu? Ah, eis que eu vi, apareceu para mim, que eu vi uma árvore pegando fogo, mas a árvore não se incendiava. E aquele fogo não falava com ele? Não está assim lá? Comunicação. Como é que a gente sabe que existe reencarnação na Bíblia? Eu peguei vocês pela culatra, né? O espiritismo não se conhece de ouvir falar. Espiritismo não se conhece de ser médium. É profundo isso. Eu não conheço Jesus Cristo de ouvir falar. Não conhece. Porque é uma relação. É uma relação com Ele. É uma relação de dia a dia, cotidiana, honestidade, na problemática, na saúde, na alegria, na doença, na tristeza. É um casamento. É igual um casamento. É igual um casamento. Só que nós somos o atormentado. E ele é o perfeito, né? Então a gente tem que se guiar. Vocês estão entendendo como é que funciona? Voltando, como é que a gente sabe na Bíblia? Para você estar em casa que está entendendo, imagina um anjo chegar para você e dizer para você assim, ó, olha, o fulano de tal, eu vou tirar como exemplo o Michel, o mundo espiritual, diz assim, daqui a 400 anos, tudo que tu estás falando aqui vai se cumprir. Então a promessa que eu tenho para ti é que tudo que tu estás falando, tu vai ver com o teu olho. Onde é que está escrito isso? Quem que recebeu uma promessa dessa? Eu estou falando em meandros que é para vocês entenderem. Se não existe reencarnação, se não existe mundo espiritual, uma promessa dessa, ela é loucura. É ou não é? Isso foi prometido para Abraão, gente. O primeiro. Não foi dito para Abraão, a tua descendência, olha para cima aqui para as estrelas. A tua descendência será maior, mais número do que essas estrelas. Imagina o deserto. A escuridão que é, como não dá para viajar, né? Só que Abraão, antes de receber essas promessas, ele já tinha morrido. Ele morreu. Então Deus fez uma promessa com um cadáver? Não. Só que a gente não entende essa continuidade aqui, ó, pluralidade dos mundos habitados. Quem que confirmou que Abraão estava vivo? Sou só um palestrante espírita, nada mais. Quem que confirmou que Abraão estava vivo? Quem confirmou? Foi a dona Helena. Gente, eu quero que vocês entendam que quando eu estou aqui representando o mundo espiritual, a gente gosta de vez em quando de fazer isso para deixar vocês, porque senão dormem, né? Cochilam, então a gente vai dar uma despertadinha. Quando Jesus vai conversar com os fariseus dizem para ele, nós somos de nosso pai Abraão. Só que Jesus diz assim, ó, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês exultariam por ver o meu dia. Porque Abraão viu. Mas se Abraão já tinha morrido há não sei quanto tempo, como é que Abraão viu o nascimento de Jesus? Gente, está na Bíblia. Como é que ele viu o nascimento de Jesus Cristo? Foi Allan Kardec que escreveu. Não, senhor, está na Bíblia. Está na Bíblia. Vocês estão vendo Cristo falando assim? Não. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam crido em mim. Abraão exultou por ver o meu dia e viu. O dia dele está encarnado na terra. Onde é que Abraão estava, será? A gente estava no mundo espiritual. Elias estava encarnado. João Batista. A Bíblia está cheio. Só que daí eu olho isso aqui, eu não entendo essa lei aqui, ó, de reencarnação. A Bíblia é um livro, meu Deus, como é que é? Se torna um livro enfadonho de entender. Não é verdade? Se torna enfadonho, é verdade. Mas não é. É isso que o Espiritismo veio nos trazer. E isso que esse mensageiro chamado Allan Kardec veio nos trazer.
abrir a chave da Bíblia, do Evangelho, reencarnação, comunicação com os mundos espiritual, com os ditos mortos, que estão mais vivos do que nós. Senão Jesus Cristo é um mentiroso, que a gente sabe que não é. Que ele disse, Abraão exultou, foi feita a promessa para ele. Não foi? Não foi? Não foi feita a promessa para Abraão? Imagina assim, bota essa mente para funcionar. Bruna, vem aqui. Por favor, meus amigos. Olha para o céu. A tua descendência daqui a 400 anos vai dar 1000 vezes mais. Mas esse cara está ficando louco. Daqui a 400 anos eu vou estar onde? Como é que eu vou ver uma promessa dessa? No mundo espiritual. Vocês estão entendendo? E outra. Quando Jesus Cristo... Por que a gente bate nessa tecla, gente? Porque se acordem que nós somos seres espirituais. Uma experiência carnal para se aperfeiçoar. Mas a ilusão do mundo material nos desfoca isso. Então eu leio a Bíblia. Mas eu não entendo nada, por que será? Eu não deixo, né? Eu não deixo o Espírito trabalhar em cima das palavras. Porque a palavra mata, não disse o apóstolo Paulo, mas o Espírito vivifica. Mas eles estão vendo e também a mente está longe. Tudo isso também. Aí eu venho no centro espírita, eu fico a semana inteira sem ler um compêndio de nada. Aí chega lá no sábado, eu tenho que ir lá para aquela coisa chata de novo. Porque não entendeu a libertação. Não entendeu a libertação que é isso aqui para cada um, para nós sair dessa jaula da loucura que é a humanidade. Todo mundo vai ser salvo. Para! Não, gente. Mundo de provas e expiação é uma peneiração só. O mundo espiritual, o Cristo mesmo falou, né? Deus não se salva, depende de nada. Isso, exatamente. É uma linguagem simples. Eu dou um rodeiozinho, eu acho. Vocês conseguem entender? A salvação depende não depende de médium, a salvação de ninguém. Nós estamos aqui como intérprete do mundo espiritual. Quando eles querem. Perfeito, ótimo. Acabou. Não é verdade? Simples assim. Concedeu para dar uma ideia. Não se esqueçam disso que eu falei. Abraão, né? Que Jesus Cristo, porque daí semana que vem eu vou continuar e trazer mais provas da Bíblia diante disso. Já fala que é encerramento. Não, aí é para encerramento semana que vem. Só dizer onde vai começar. Isso. Exatamente. A senhora quer falar? Pode fechar que eu vou dar passe. Você fecha a casa. Uma boa noite a todos, tá? Se você assistir na íntegra, até quinta-feira, né, Laura? Vai trazer até quinta. Isso, até quinta-feira agora, hoje é dia 13, me ajudei, gente. Mais 13, 14, 15, 16, 17, 18. Até dia 18 de dezembro agora de 2025, nós estamos aceitando doações para ajudar quem necessita aí. Quiserem trazer, é só entrar em contato pelo chat. Me chama, onde é que eu passo as coordenadas.